Boa tarde a todos, nossos espectadores e telespectadores também, porque com certeza nós vamos em áudio e em vídeo. E eu quero dar um bem-vindo a vocês que estão vendo este podcast, na certeza de que teremos aqui um tempo precioso, um tempo em que, com certeza, vamos tratar de um assunto altamente relevante neste momento em que vivemos, no Brasil. Nós estamos aqui hoje com a presença de convidados, para mim, ilustres, convidados que não envidaram esforços e se puseram em sacrifício até para estar conosco hoje à tarde. Eu tenho aqui a professora Vilma Pinheiro, professora da Faculdade de Pinhais, a Cruzeiro do Sul. Quero dar um bem-vindo, professora Vilma Pinheiro, e também agradecer por ter aceitado o nosso convite. Esta é uma tarde muito especial para nós, porque o tema é especial e eu tenho certeza que é um tema que a senhora vai colaborar muito para nos fazer compreender o tema. Por isso, professora Vilma, seja bem-vinda. A professora Vilma é especialista na área de Direito. E eu quero, com alegria, dizer que a professora Vilma é a minha professora também. Porque eu não informei, mas eu também sou acadêmico de Direito na FAP. E eu tenho tido um privilégio de ter a professora Vilma como minha professora. E depois eu vou dizer também que ela é professora de um outro que está aqui no estúdio com a gente, tá bom? Então, professora, muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Eu tenho também aqui o meu amigo de juventude, adolescência e juventude, o professor doutor Eli Marques. Professor Eli Marques é professor aposentado e ainda continua até em alguma área da Federal, Universidade Federal do Paraná, como professor. Ele é um professor e depois ele mesmo, eu pedi a ele já que ele possa nos falar da sua experiência como professor. O professor Eli Marques é um amigo já, como disse, de adolescência e juventude. Ele que tem uma carreira brilhante como professor, como educador, ele que orientou várias teses de mestrado, de doutorado, e eu tenho o privilégio de tê-lo aqui hoje. Doutor Eli, eu convidei o senhor faz 1 hora. Que coisa, né? Em 1 hora eu convidei e ele já está aqui com a gente. Que bom. Seja bem-vindo, doutor Eli. Privilégio de tê-lo aqui com a gente. E nós temos também aqui o nosso querido Marcelo Amaro. Marcelo Amaro também um acadêmico de Direito, que também é da FAP, que também é aluno da professora Vilma. E eu e ele estamos sentindo orgulhosos aqui por ter a professora Vilma com a gente, ela que nos ensina e nos dá a matéria ali de Direito Civil. Estágio na prática. Estágio na prática agora, né? E vejam bem, gente, nós estamos estagiando com uma professora excelente, professora Vilma. E o Marcelo, meu colega de faculdade, e também nós somos identificados pela fé. E também com o doutor Ali, e eu não tenho dúvida com a professora Vilma, identificados pela fé. Portanto, nós estamos aqui um grupo bem identificados no tema que vamos propor e identificados também pela nossa fé. E eu dou a você um bem-vindo, Deus abençoe você, onde você estiver, que você permaneça conosco porque o tema é altamente importante. E eu quero anunciar o tema depois dessa fala, dizendo que nós vivemos no Brasil um momento voltado para a mulher de uma forma especial. Mulheres em situação de risco, que enfrentam diversos problemas e muitos dos quais relacionados à violência, por exemplo. Infelizmente,
voltado também para a desigualdade social, que é lamentável, mas existe. Também pela falta de políticas eficazes, políticas públicas que realmente resolvam o problema da mulher em situação de risco. E esse é o nosso tema hoje. Mas, de forma especial, nós vamos apresentar também solução. Nós não vamos apresentar apenas problema, porque uma coisa é você apresentar problema, outra coisa é apresentar solução. E nós temos aqui hoje o Marcelo Amaro, que é o idealizador de um projeto que já está no Senado, e nós estamos hoje numa campanha para listar 20 mil brasileiros que queiram realmente participar de um projeto vencedor, um projeto que realmente vai valer a pena, que é um problema, um assunto que vai ser colocado com maior clareza aí pelo nosso Marcelo. E eu quero começar me dirigindo aqui à professora Vilma e perguntando à professora Vilma, dentro da sua experiência, professora, como é que a senhora tem visto a questão de violência da mulher no Brasil? Primeiro, eu quero agradecer o convite, né, ao pastor, senhor José, aluno. Estou muito feliz, muito grata em estar aqui, tá? Eu acho que é um tema... Agradecer aos demais componentes da mesa, os amigos, os colegas. Muito obrigada pelo convite e tenho certeza que vamos trocar aqui uma experiência muito bacana, né? Eu acho super importante a gente falar sobre o tema, a violência doméstica. A gente tem assistido e aí vira quase que uma questão midiática, assim, né? Hoje... sofre um crescimento muito alto na sociedade, né? Então, a gente pode falar de números, de pesquisas, mas também falar da vida, do que a gente vê ali na prática. Não vai fugir muito do que a gente vê nas pesquisas, esse crescimento da violência doméstica no âmbito familiar, principalmente, sabe? Então, até é interessante, a gente faz um trabalho no município onde eu moro, que a gente atende mulheres em situação de violência, mulheres em gestação de risco, levando para essas mulheres conhecimento, um pouco de conhecimento jurídico, e dizendo para elas, né, quais são os direitos que elas têm no âmbito de direito de família, falando sobre pensão alimentícia. E o que a gente consegue perceber é que a grande maioria dessas mulheres, né, que estão aí na sociedade, elas trazem sempre um relato de violência doméstica, né? Até a gente conversava antes de iniciar o podcast e falava sobre uma pesquisa, né, do Datafolha, para o Fórum de Segurança Pública, que mais de 20 milhões de mulheres, elas, nos últimos 12 meses, né, de brasileiras, nos últimos 12 meses, sofreram algum tipo de violência, né? E 57% dessas mulheres sofreram violência dentro de casa, né? Então, eu costumo dizer, quando a gente está em roda de conversa, conversando, dizendo que é quase uma epidemia a violência, né? Eu acho, não sei se eu respondi, seu José. Então... E aí, o que acontece? É bem interessante a gente trazer a vivência, né? Então, Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Tem estatística disso no Brasil? A senhora podia ajudar a gente a entender. Como é que está isso no Brasil hoje? Então, uma estatística é essa mesmo que a gente trouxe agora da Datafolha, né? Isso é uma pesquisa feita pelo Datafolha para um fórum que é super importante, que é de segurança pública, né? Mas o que acontece? Existem várias pesquisas e vários, né, para a segurança pública principalmente, que vai trazer para a gente aí números expressivos que fala sobre a violência doméstica no âmbito familiar, né? Isso. É isso que eu queria focar. A questão da violência doméstica no âmbito familiar, professora, é bastante preocupante, né? É muito o alto nível de violência doméstica
em casa, com mulheres em casa, e tornando isso, indo a uma situação até mesmo de assassinatos de mulheres. Isso tem Feminicídio, né? feminicídio, A gente enfrenta nesse caso. muito feminicídio hoje no Brasil, né? A gente vê aí diariamente, a mídia traz, e aí estudos também relatam. É um ambiente onde ninguém gostaria de passar, porque é um ambiente que deveria trazer muita segurança, né? E muitas vezes, né, com base nessa segurança é que se inicia a violência, né? A violência, eu costumo dizer que a violência, ela não ninguém olha e fala assim, ele vai acontecer um feminicídio aqui, né? Ela é gradativa, então a violência vai acontecendo. Nós temos hoje uma redação trazida pela Lei Maria da Penha, né? Que é uma redação que fala sobre a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, né? Que vai muito além do estupro, a violência sexual dentro da família, né? Dentro do ambiente, do convívio, do ambiente familiar. Então, infelizmente, hoje, a mulher está sujeita a viver, né, a violência e, digo mais, dentro da família, e muitas vezes elas não conseguem identificar que está passando por uma violência psicológica, por exemplo. É muito complicado de fazer essa identificação, sabe? Muitas vezes ela traz ali pra gente, por exemplo, lá no CRAS, lá no município onde eu faço um trabalho, que mas ele sempre foi assim. Não, mas ele falou porque ele estava nervoso. E isso vai crescendo, é uma escala onde a gente chega, infelizmente, em muitos casos, no feminicídio. Ouvimos a professora Vilma, que belíssima explanação do tema proposto para hoje à tarde. Eu quero agora falar aqui com o professor Eli. Como é que o senhor tem visto, professor, este tema, à luz aqui do que ouvimos da professora Vilma e daquilo que é a sua experiência também, você como professor e tem acompanhado, qual tem sido a sua experiência? Antes, porém, eu gostaria que o senhor desse uma pincelada no seu histórico aí, mesmo que seja rápido. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, meu agradecimento, né, de ser honrado com esse convite. E, evidentemente, a gente não pode faltar, porque, primeiro, que o tema é relevante. Segundo, o professor Soares é o meu amigo de infância, né? Caminhamos a vida inteira junto e cada convite dele é uma ordem. Eu me sinto, além de tudo, muito honrado, né? Fico feliz de poder compartilhar um pouco da minha vida, né? A gente, depois que envelhece, a gente vira um contador de histórias. E eu tenho realmente muita história para contar. Eu sou natural do Paraná, nasci em Mandaguari, venho de uma família de meio agricultor, meio comerciante, porque, na verdade, meus antepassados eram muito mais comerciantes, depois vieram para o Paraná, se envolveram com a agricultura sem muita habilidade, e a gente passei por um período difícil por conta dessa falta de habilidade de ter entrado numa área que, na verdade, a vocação da família judaica é comércio, né? Eu tenho ascendente de judeus sefaraditas, então, na verdade, mais ou menos, era esse nosso perfil. Então, eu venho estudando, tive muito sonho de estudar, eu sempre me encantei. Duas coisas que me chamam muita atenção, a professora. Então, eu tive uma professora no 4º ano do primário, que era uma pessoa que eu era apaixonado por ela, não no sentido, né, de paixão como par, mas assim, apaixonada como pessoa. Ela era uma pessoa encantadora e pôs muitas boas minhocas na minha cabeça e eu fiquei entusiasmado, querendo estudar muito e apaixonado pela magistério. Aí passei a sonhar ser professor. E foi isso que aconteceu. Eu, aos 13 anos, morando num lugar que só tinha o curso primário, eu tive que me afastar e ir para uma cidade a 150 quilômetros para fazer o ginásio, mas sem apoio da família, fui sozinho. A partir dos 13 anos, passei a me autossustentar e correr atrás desse sonho. E sempre buscando, confiando em Deus, e fiz um caminho. Fui para lá, fiz o ginásio em Nova Esperança, depois o Exército me trouxe para Curitiba para servir o Exército, aí conheci a cidade grande, aí fiquei aqui, fiz meu 2º grau no Colégio Estadual do Paraná, e depois candidatei ao curso de matemática, porque eu queria ser professor, mas aí, induzido por um professor que eu fiquei muito amigo dele, ele me induziu a fazer engenharia florestal para
para ter a oportunidade de ser professor na universidade. Aí fiz engenharia florestal, depois fiz o mestrado, porque eu tinha sonho de ir para a Alemanha e tinha bolsa para fazer doutorado na Alemanha. Fui para a Alemanha fazer doutorado. Então, completei meu ciclo de mestrado, graduação, mestrado, doutorado. E voltei. Quando eu fui, durante o mestrado, eu já tinha conseguido minha vaga na universidade como professor. Já fui como professor, voltei e trabalhei. Tive um trabalho longo na Universidade Federal do Paraná, mais de 30 anos como professor, lecionando na engenharia florestal. Aí, quando eu vislumbrei a minha possibilidade de aposentadoria, eu decidi fazer direito para ter algo a fazer, pensando até no direito ambiental, mas aí eu vi que o direito ambiental não era a minha vocação, e eu gosto de gente, e aí fui aluno da professora e a desembargadora Joyci de Camargo, pessoa fantástica, outra que me fez a cabeça, e aí ela era apaixonada por direito de família, por os conflitos de família, e eu me apaixonei por isso. Aí comecei a trilhar dentro dessa perspectiva da justiça restauradora, amo a parte de conciliação e tudo, e hoje eu milito como advogado, mas na universidade eu sou especialista lá, orientei muitos alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz meu pós-doutorado em Viena, na Áustria, acabei indo para o lado da língua alemã, porque é a língua que eu aprendi com mais fluência, e sou um dos poucos especialistas em taxonomia de um grupo de insetos, que até hoje me demanda mundialmente. Eu recebo material e faço identificação desses insetos. Muito embora sendo engenheiro florestal, fui mais biólogo. E hoje, ainda representando, inclusive, o grupo de aposentados, já há 8 anos, eu sou membro do Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná, participo do COUN e do Conselho de Ensino e Pesquisa. Fui também, durante 10 anos, avaliador de cursos e universidade pelo MEC, pelo INEP. Rodei o Brasil inteiro, fazendo avaliação em todos os estados, fui várias vezes. Fiquei 10 anos viajando. Então, é assim, e tenho muita história para contar. A propósito do tema, eu acho, assim, extremamente pertinente, né? Claro, primeiro que violência, a gente não pode admitir contra nada, nem contra animal. Hoje, você praticar violência contra um animal é crime, porque tudo que tem fôlego foi criado por Deus. Tudo que foi criado por Deus tem que ser respeitado na sua integralidade. Então, na verdade, a violência contra a mulher é algo abominável. Não só porque é mulher, porque é a criatura de Deus. E mais, todas nós nascemos de mulher. Não tem a voz mais doce, o carinho maior do que a mãe. E quem tem mãe sabe que ela é a figura da mulher perfeita para cada um de nós. E nós não podemos admitir. Agora, eu, lamentavelmente, em função da minha idade, a gente já olhando a vida com um pouco mais visão, o que a gente percebe é o seguinte: infelizmente, a partir dos anos 60 e 70, começou-se no Brasil uma discussão sobre a laicidade do Estado. A laicidade do Estado, que não estou dizendo que é ruim, não. Eu acho que o Estado não tem que ser religioso. Mas no Brasil, tiveram a compreensão que Estado laico é também um Estado ateu. E aí começou a se combater demais a Igreja, e principalmente a Igreja Católica, que é a maior, a mais organizada no Brasil desde sempre. Claro que os evangélicos vêm depois se organizando. Mas esse combate, esse afastamento dos católicos, tirando o católico da igreja, pouca gente praticando, porque quando a gente vê aquelas mães dos anos 50, dos anos 60, levando todo mundo para a missa, fazendo catecismo, fazendo primeira comunhão, tendo aquele compromisso com Deus e com a família, é claro que a violência era menor. Não que não existia alguma violência, porque infelizmente o ser humano sempre teve alguma violência por razão de ser um ser racional, se raciocina por bem e por mal. Mas, assim, o afastamento das pessoas, da sociedade, longe de Deus, você passa porque ninguém respeita a lei. A lei, ela digamos assim, a lei é muito importante para aquelas pessoas que têm juízo e vergonha na cara, vamos falar a verdade. Porque por marginal, não importa o tamanho da pena. E assim, quando você não tem respeito pelo próximo, quando você não tem respeito por Deus, você não tem respeito. E outra coisa, com essa laicização também,
começou a afastar o conceito de, digamos, de família. Então, essa liberdade, nós que namoramos lá pelos anos 70, né? Que quando muita gente pegava na mão da namorada no escurinho do cinema, e era assim. Então, toda essa liberdade que veio trazendo, essa liberdade também gerou também uma, digamos assim, tirou respeito. Quanto mais liberdade, menos respeito. E se você não respeita a mulher quase com um ser divino, e mais. E os casamentos também, se a gente for ver, eles passaram a ser um casamento que não é um casamento baseado, lastreado, digamos, num princípio de amor, mas é de conveniência. Os jovens hoje namoram muito mais por uma questão de hormônio do que de amor. Então, você toma posse do outro, você não respeita. E se você for ver na Bíblia, a Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa. E a esposa deve respeitar o seu marido. Engraçado que a Bíblia não diz que a mulher precisa amar o homem, não. Se respeitar, já está bom. Sabe por quê? Porque o homem é mais forte. Então, o homem precisa ter um relacionamento com a mulher de amor. Porque senão não vai dar certo. Se for um relacionamento... E aí vem também a questão feminista. Não quero jogar pedra, só quero que vocês entendam o parênteses que eu estou fazendo. É que quando a mulher diz que a mulher é igual ao homem, não é verdade. É igual assim... Na capacidade de inteligência, eu acho que é mais. Eu, como professor, as minhas alunas sempre foram melhor que meus alunos. Na média, as mulheres são melhores. A mulher tem muito mais capacidade em várias áreas do que o homem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é igual para tratar de igual para igual, para falar de igual, para tomar cerveja de igual. Não. A mulher tem um lugar privilegiado, no sentido do respeito. Então, é que quando a gente fala em igualdade, a gente está falando de uma maneira como se fosse necessário. A mulher não é igual, a mulher é muito melhor que o homem, é muito mais preciosa do que o homem. Então, eu acho assim, houve muitos discursos que a gente aceitou como sociedade que eles acabaram nos trazendo consequência. Porque todo viés que a gente pega, a gente tem vantagens e desvantagens. E houve isso. Então, hoje, muita gente vê, eu que trabalho com dinheiro de família, eu vejo. A maioria das pessoas não casou por amor. Não tem... E se você não ama, você logo começa a odiar. Porque aí qualquer coisa que a pessoa... Porque é o seguinte, a relação é essa. Quando eu amo alguém, e se a pessoa me contraria, eu fico triste. E quando eu só tenho interesse na relação com alguém, quando ele me contraria, eu fico com raiva. Então, como um relacionamento de interesse, não é de amor, aí todo amor, todo interesse contrariado gera ódio. E o ódio gera violência. Então, isso eu estou dizendo, eu não quero justificar a violência, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que nós não podemos aceitar, e a mulher precisa também, não só a mulher, mas o homem, precisa a gente voltar à sociedade a buscar relacionamento que envolve amor e amor profundo. Porque as leis não dão conta, infelizmente. A lei é necessária, porque se o mal feito foi feito, tem que ser punido. Eu não vejo não tem contemporização nenhuma com violência. Eu acho que é horrível e a gente tem que ser duro. E que bom que tem leis que nos auxiliam. E elas têm que ser mais apertadas. Mas o que eu acho é o seguinte, do ponto de vista sociológico, a gente vai consertar à medida que as pessoas tiverem relacionamento baseado no amor e no respeito e, principalmente, compromisso de fé. Quem não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o próximo. Deixa eu tirar um pouco mais de você. Hoje, na conjuntura que nós estamos vivendo hoje, quando o nosso tema hoje aqui é violência contra a mulher, a vulnerabilidade da mulher, principalmente quando nós pensamos numa lei que surgiu, e a professora já mencionou, a Lei Maria da Penha. Como é que você vê hoje, nesse atual momento, essa necessidade que nós temos, de buscar mecanismo para ajudar, para colaborar, para que a mulher seja menos violentada? Você tem uma palavra nesse sentido? Porque eu entendo que agora é a hora de a gente tomar pé da situação e ver que a coisa está chegando num momento, numa altura, que se precisa fazer alguma coisa. Se você liga o jornal, abre o jornal,
a notícia está lá. Se você liga a TV, a notícia está lá. Quem que é a manchete? Mulher violentada. Situações da mulher sempre vulnerável à violência. E a gente percebe que isso existe. Você, no contexto que nós vemos hoje, como é que você está vendo esse momento atual, agora, o contemporâneo? Inclusive, se me permite, nós Pode somos falar. o 5º país num ranking de pesquisa que mais sofre violência. Oi? Com a violência. Violência em face da mulher, exatamente. Uhum. Então, primeira razão. Por que acontece isso? Nós não somos um país que tem uma cultura própria. Nós somos um caldo de cultura. Se você pega, por exemplo, você vai no Japão, você vai na China, você vai em lugares que a cultura é milenar, é uma cultura própria. Então, você conhece bem a regra do jogo. Não que a mulher não seja oprimida aqui e ali. Infelizmente, isso é histórico, é bíblico. Inclusive, a Bíblia fala muito sobre a questão feminina. Jesus falou. Né? Tanto é que por isso que o Evangelho fala, que o apóstolo Paulo fala, ó, que o homem deve amar a sua esposa e a mulher deve respeitar o seu marido. Porque já havia dizendo, ó, você não pode, você tem que amar. Casa por amor, ama a sua esposa, porque senão não vai dar certo. Se você não tiver um relacionamento de amor, você vai criar problemas para você e para ela. Agora, veja só, nós somos um caldo de cultura. Então, por isso que veja só, o ser humano vai ter relacionamento harmônico quando envolve amor, temor a Deus e respeito ao próximo. Quando a gente tira da equação, quando o Estado luta para tirar da equação a religiosidade do povo, porque o grande patrimônio do Brasil, se você for chegar até os anos 50, era exatamente essa base católica firme, que tinha as casas de misericórdia, os orfanatos. Porque é o seguinte, quem sempre fez caridade, quem sempre foi o cristianismo. E no nosso caso aqui é a Igreja Católica. E eu dou crédito. Eu sou evangélico, mas eu dou todo o crédito para a Igreja Católica, porque eu entendo que a Igreja Católica é uma igreja cristã, comprometida com Deus, tanto quanto as nossas. Não tem nenhuma diferença em relação a princípios e valores. Mas quando o Estado ele começa a criticar a igreja, quando ele começa a desacreditar os padres, quando ele começa a desacreditar os princípios bíblicos para a família, quando há uma luta de 25 anos ou 30 anos que o senador Carneiro, lá do Rio de Janeiro, para conseguir implementar o divórcio no Brasil, então, quando você começa a quebrar os princípios de casamento, porque você vê, eu gosto muito do princípio católico, que o casamento é indissolúvel. Então, cara, se é católico, pensa 2 vezes, porque a hora que você casar, a igreja não vai te favorecer teu divórcio. A igreja não abre mão. E a gente às vezes fala assim, mas isso aí tá arcaico, o mundo mudou. Entenda bem, é que alguns princípios, é que não tem jeito da gente fazer o ser humano, é que assim, como agora, o que nós podemos diminuir a violência da mulher da seguinte forma, se a gente voltasse a ter famílias estruturadas, porque uma moça, uma mulher que foi amada pelo pai, que teve um pai presente, que teve um pai como modelo de homem honrado, ela busca um homem honrado para ela se relacionar. Há muito das moças, muitas mulheres, elas não têm parâmetro de um homem dentro de casa. Ela entende que o homem é um homem, é qualquer... Quer dizer, não sendo mulher, é homem, então serve. Então, ela acaba se relacionando, se deixa levar por pessoa, porque aquela pessoa não ficou mal depois. A pessoa já tinha lá. Ela que talvez não conhecia o suficiente. E mais também, a família não tem mães que estão ali dentro treinando os seus filhos para ser homem honrado. Entende? Eu sempre quis ter filha mulher. E não tive. Deus só me deu 2 filhos homens. E eu, quando os meninos começaram a crescer e começou a querer, assim, que a gente começa a perceber que já está se interessando pelas meninas, me veio a cabeça e falei, escuta, eu sempre quis ter uma filha. E eu, como pai, se eu tivesse uma filha, eu queria que ela fosse casar com um príncipe quase, né? Porque imagina, uma filha é coisa preciosa demais. Aí me veio a cabeça e falei, escuta, mas você é filho de pai homem, de filho homem. E você está criando um príncipe, o seu filho é merecedor da melhor moça do bairro, da igreja, ou de onde ele for namorar. O que eu vou passar de princípio e valor para o meu filho para ser um homem honrado, que respeita a esposa, que ama, que não brinca? E aí comecei, a partir dos 14 anos, chamei os dois e falei, olha aqui, namorar é a melhor coisa do mundo.
mas criança não namora. Vocês são adolescentes, vocês vão namorar só quando for universitário. Antes não tem namoro. Agora, e vocês vão casar com a namorada que vocês conseguiram no tempo de universidade. Porque o namoro... Aí comecei a explicar para eles. Porque é uma coisa séria, envolve sentimento. A gente não deve se relacionar com quem não tem sentimento. O meu filho mais novo, ele namorou, começou de paquerinha com a menina, ficou 7 anos, casaram, hoje tem 2 filhas, e assim, e parceiro. Lava, passa, cozinha, ajuda. Porque é outra coisa, a mulher hoje trabalha. Fora, ela dá um duro danado. O homem não quer ser parceiro. O homem quer explorar a mulher. E se a mulher reclama, ele vai para cima. Então, ou seja, falta princípios e valores. Se a gente não implementar princípios e valores, gente, vai ser muito difícil. As leis são necessárias. Sou plenamente favorável à Lei Maria da Penha, sou plenamente favorável às leis, mas só conserta mudando a nossa sociedade da base. Eu entendi, professor Eli, que a sua fala está voltada ao seguinte: nós precisamos corrigir rota se quisermos amenizar a situação atual. Uma correção de rota. Ou seja, houve um desvio lá atrás na educação, houve um desvio lá atrás na questão de... faltou princípios, valores, e por isso nós estamos tendo este momento como consequência, esse é o entendimento. Nós estamos vivendo hoje consequência daquilo que perdemos lá atrás. Eu acho isso realmente relevante. Nós precisamos voltar a adotar valores, princípios que nós recebemos. Eu acho isso realmente valoroso e vale a pena o tema. Talvez seja um tema para um próximo podcast. Sem dúvida. Resgate dos valores éticos, morais, sociais, que gerou uma geração madura, uma geração que realmente teve os seus valores. Porém, como eu disse, nós estamos aqui para focar esse tema, mas não apenas em problemas, nós precisamos focar em soluções. Quando se fala em soluções, alguém tem que propor uma solução. Alguém tem que vir com a solução. E nós estamos aqui hoje, como já foi anunciado, com o Marcelo Amaro do Nascimento. Você também tem um tempo aqui para você dizer como é que foi a sua caminhada, aí em rápidas palavras, para depois a gente entrar no tema que queremos hoje abordar. Perfeito. Primeiramente, obrigado pela presença de todos vocês. Eu sei que para o senhor foi em cima da hora. Para a professora Vilma também, obrigado por ter aceito o convite. Pastor, obrigado pelo espaço. Bom, a minha caminhada começa como... Falando do início, fui militar da aeronáutica, onde eu comecei minha primeira faculdade. Sou bacharel em administração, marketing, em letras e inglês. E sou acadêmico de direito agora. Tive a oportunidade de ser mochileiro pelo mundo. Eu morei em 19 países, onde tive condição de conhecer várias culturas e bastante gente diferente, bastante povos. E chegando no Brasil, tive a oportunidade de visitar todos os estados da nossa federação, vendo a realidade do nosso povo. Inclusive levando ao nosso tema, que é a violência doméstica, como uma fonte de procura e pesquisa em todos os lugares que eu passava. Com a fala do professor Eli há minutos atrás, eu concordo com tudo que o senhor falou, e vejo que o senhor é um exemplo de pessoa que quis tratar os filhos da melhor forma, de uma forma cristã. Mas, infelizmente, a realidade do Brasil não é essa. Eu posso até separar os dois Brasis que nós temos, que é o Sul e o restante do Brasil. Então, essa realidade é mais sulista. O restante do Brasil, infelizmente, não tem essa condição. Mediante ao tema de violência doméstica, eu tive a infeliz oportunidade de conviver com uma pessoa que sofreu violência doméstica, lembrando também o que a professora Vilma falou, que a violência não é só física, ela tem a violência patrimonial, violência sexual, violência psicológica,
que por muitas vezes a mulher nem sabe que está sofrendo, mas o extremo é a violência física, onde por muitas vezes pode levar essa pessoa à morte. Tá? Então, nesse sentido que eu desenvolvi um projeto para ver se a gente consegue amenizar e salvar essas mulheres que estão nessa situação e por muitas vezes dependem apenas do recurso do governo e que é insuficiente. Basicamente seria isso. Marcelo, você tem um projeto. Exato. Um projeto que será, com certeza, pode não ser a solução definitiva, mas fará parte da solução, de soluções que poderão surgir aí para frente. Sim. E eu acredito, porque o pouco que eu conheci do seu projeto, é um projeto que poderá ser viável e, se acatado pelo Senado, pela Justiça, pelos legisladores, com certeza virá como solução. Eu vi e interessei pelo projeto. Uma das razões deste podcast é exatamente para que vocês que estão nos vendo entendam que nós estamos na busca de solução do problema de violência doméstica, principalmente em situações que deixam a mulher vulnerável a tal ponto de colocar em risco a sua própria vida. Exato. E este é um dos temas deste podcast. E eu quero perguntar a você, em linhas gerais, como é o projeto? Então, pastor, esse projeto ele nasceu no estado do Mato Grosso, onde, como eu frisei, eu tive a infeliz situação de participar efetivamente da realidade de uma mulher que sofreu de violência doméstica. Essa mulher veio a óbito e é onde foi que eu desenvolvi esse projeto. Em 2022, eu mandei esse projeto para o Senado Federal e dia 7 desse mês, dia 7 de março de 2025, o Senado me deu uma resposta positiva dizendo que o meu projeto foi aprovado. Porém, com essa aprovação do projeto, eu preciso que tenha uma comoção popular com 20 mil apoios para que esse projeto siga o próximo passo, vá em frente para a Comissão de Direitos Humanos, onde eles possam alavancar o projeto para a área legislativa do Senado. Esse projeto consiste no seguinte: hoje em dia, o nosso ordenamento jurídico, infelizmente, ela dá mais vantagem. Eu estou com 2 advogados aqui na mesa que podem confirmar comigo ou não. O nosso ordenamento jurídico ela dá mais vantagem para o agressor do que para a vítima. A balança da justiça nesse caso ela pende mais para o agressor do que para a vítima. Por quê? Eu não posso monitorar o agressor hoje pela privacidade e individualidade do agressor, que está acima da intelectualidade física da mulher. Infelizmente é assim. Então esse projeto está no Senado justamente para essa ponderação, para eu poder mudar essa balança e falar que a integridade física da mulher é mais importante que a privacidade do agressor, que hoje não é assim. Então eu conseguindo fazer essa mudança, falando que a mulher a vítima, ela é mais importante que a privacidade de um homem agressor, eu vou conseguir fazer o monitoramento dele através de uma tornozeleira eletrônica. Hoje tem... No Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, tem um projeto que lá no Rio Grande do Sul é o berço das leis, onde tudo é feito de experiência lá. Tem um projeto que faz o monitoramento, porém o monitoramento lá é através da central, onde a mulher não fica sabendo onde está o agressor dela. E esse meu projeto, ela vai poder saber se ele está se aproximando ou não. Como que vai funcionar? Eu conseguindo mudar essa ponderação através do Senado, colocando uma tornozeleira eletrônica nele ou uma pulseira eletrônica, ela vai ter um dispositivo no celular dela através de um aplicativo que vai identificar se ele ultrapassou o perímetro estabelecido pelo juiz. Se o juiz determinou 800 metros de distância, o GPS da pulseira eletrônica dele vai acionar o aplicativo dela, onde ela vai ter tempo de se defender, se trancar ou procurar ajuda. Então ela não vai mais ser pega de surpresa. Hoje, se você abrir a internet, a maioria dos feminicídios de mulheres com medida protetiva são pegas de surpresa, né? A evolução da medida protetiva foi o botão do pânico.
Botão do pânico é um dispositivo eletrônico que a mulher aciona quando ela tem campo visual do agressor dela. Ela viu o agressor, ela acionou, é mandada uma mensagem para a central de monitoramento e a central manda uma viatura de polícia até onde ela estiver. Por mais rápido que a nossa polícia seja, chega em 5 minutos, dá tempo do agressor fazer muita coisa, inclusive levando ela até a morte, né? Então, o botão do pânico, ele dá uma falsa sensação hoje de segurança para a mulher. Ele é uma medida remediativa, ela não previne. Ela vem de forma que vai saber o que aconteceu depois do fato acontecido. O botão do pânico também, ele tem um perímetro de 10 metros, que a partir do momento que ele é acionado, ele capta o áudio durante, se eu não me engano, 15 minutos, num perímetro de 10 metros. Mas qual que é a utilidade disso? Depois que a pessoa morreu, eu vou usar isso para quê? Só para saber quem matou ela? Então, isso para mim não é interessante, não tem eficácia nenhuma. A eficácia da medida protetiva é quando protege a mulher. Quando ela tem a vida dela, que é o bem maior, salvo. Então, se ela conseguir se trancar, se salvar, procurar ajuda, quando ela souber que o agressor dela está se aproximando, eu acho que é muito válido. Uhum. Então, como vocês puderam perceber aí, o Marcelo, eu brinquei com ele, que ele é o pai de uma ideia, não é? E eu creio que esta proposta deste equipamento, né, que ele já expôs, é parte da solução. Agora, será parte da solução se houver uma adesão de pessoas que se interessam pelo projeto e queira compartilhar isso de alguma maneira para que a gente chegue a 20 mil adesões, apoios. Como a professora Vilma já teve uma participação brilhante aqui no nosso podcast, como é que a senhora vê este projeto, professora? A senhora entendeu e vê que ele é viável? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu já apoiei o projeto, tá? Obrigado. Através Ótimo. do link que me foi enviado, fiz ali o acesso no link, vai lá para uma página do Gov, né? Isso. E aí a gente vai lá em apoiar. Super rápido, não levou nem 2 minutos, assim, muito rápido. Tendo acesso ali ao Gov é super rapidinho. Eu gosto muito de trazer exemplos práticos, sabe? Eu gosto muito de falar de prática, o que a gente vive, o que a gente sente, o que a gente vê as pessoas próximas vivendo e assim por diante, né? Acho que o projeto, ele é simplesmente maravilhoso. Eu tô torcendo muito, inclusive quero muito ajudar para que ele realmente se torne, né? Que venha aí alterar a nossa Lei Maria da Penha, né? Através de um inciso, um artigo. Eu quero colocar um inciso a mais no artigo 22 da Lei Maria da Penha. Sim. Primeiro, a gente tem que entender assim, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela é de natureza cautelar, certo? Exato. Então, a gente tem que criar mecanismos para que a gente possa antever ou se proteger, né, com antecedência de qualquer tipo de violência, qualquer tipo de mal. Aconteceu a violência, a pessoa fez o boletim, recebeu o respaldo, tem uma medida. A gente sabe que muitas vezes, nós tivemos um exemplo semana passada na mídia, eu acho que foi dia 12/3. Professora do Mato Grosso do Sul, de uma jornalista do Mato Grosso do Sul que saiu da delegacia com a medida protetiva em mãos e foi até a residência buscar os pertences pessoais dela. E nós sabemos que a Lei Maria da Penha, ela nos traz uma redação, que é uma redação de que lá existe a possibilidade de uma autoridade policial acompanhar até o local, né, tendo em vista o perigo iminente e assim por diante. Neste caso não aconteceu e nós perdemos essa vida. Então, se esse projeto é aprovado e se de antemão, né, defere-se essa medida e aí insere esses dispositivos no braço ali, como o Marcelo disse, ou enfim, através da tornozeleira, certamente essa vida nós não teríamos perdido.
Como aconteceu também na madrugada agora de quarta-feira, do dia 12, né? Acho que é Bruna Meirelles, de 32 anos, uma estudante de nutrição, que foi morta. O principal suspeito é o companheiro dela, um policial militar. Então, assim, eu acho um projeto de suma importância. Até conversei em sala de aula, falei assim, me disponho fico à disposição para poder ajudar no que for preciso, porque realmente, como medida, eu acho que vai atender muito a natureza da Lei Maria da Penha, sabe? Ouvindo a professora, a conclusão que a gente chega, professora, é que apesar da Lei Maria da Penha, de 2006, muitas vítimas ainda enfrentam dificuldades para acessar proteção e justiça. É isso que eu entendi? Que as vítimas têm dificuldade de... Vítimas, eu falo de vítimas mesmo. Essa professora, essa jornalista, né? Ela já tinha tudo, já tinha encaminhado, já esteve na delegacia, mas ela não teve a proteção da Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a proteção deveria ser que houvesse um acompanhamento dessa professora. É isso que eu entendi, então, professor? Desculpe cortar, mas eu digo que ela teve a proteção. Ela teve a medida deferida. Só que é ineficaz. Mas a medida, exatamente, ela foi ineficaz nesse caso, porque o que aconteceu? Não tinha nenhuma outra proteção maior, por exemplo, no caso de cumprir a lei. Porque assim, o que acontece? Nesse caso prático que nós estamos tomando como exemplo, vários áudios que eu escutei dela falando da forma com que ela foi tratada lá no ambiente policial, né, no ambiente da Delegacia Civil, que a Lei Maria da Penha também nos traz que, de preferência, a mulher seja atendida por uma equipe especializada, uma equipe composta por mulheres, né? E não foi o que aconteceu com ela. Então, assim, ela começou ali desde do relato, né? Desde que ela foi lá levar os fatos para as autoridades policiais, ela começou a enfrentar dificuldades. Então, a gente não enfrenta só uma dificuldade perante o judiciário, a gente enfrenta uma dificuldade em vários aspectos, em vários sentidos. Mas, no caso dela, houve sim o deferimento da medida. Então, houve ali... Ela estava com o papel na bolsa e ela foi esfaqueada pelo ex-companheiro. Pergunta que eu quero fazer. A lei, eu estou explorando vocês aqui, mas a lei não diz... Ela que estava indo para casa, não teria que alguém a polícia, proteção? A polícia tinha que dar... A polícia estava junto? Cobertura com ela. A polícia estava junto? Não, estava sozinha. Então artigo 11 lá da lei, né, que nós estamos mencionando aqui, vai falar sobre essa autoridade policial. O ideal é que seja de equipe feminina, e aí que seja que ela seja acompanhada. Vítima, né, seja acompanhada em caso de evidenciar ali um perigo iminente, né, de ouvir, relatar, colher todas as provas, depois de fazer todo o acolhimento com toda a equipe especializada, aí verificar a necessidade de se acompanhar essa vítima. Isso. É isso que eu queria explorar, porque a pergunta, meu questionamento anterior foi que essa jornalista faltou para ela realmente a proteção necessária naquele momento. Me parece-me que faltou. Pelos fatos que ela levou, pelo histórico do ex-namorado, noivo, enfim... dela, né? Ele já tinha um histórico de violência, ele existia boletim de ocorrência de violência em face da mãe, da irmã e assim por diante, pelo histórico que deveria ter sido estudado, que inclusive a Lei Maria da Penha fala sobre isso, fala sobre fazer o levantamento para saber se o cidadão ele tem porte de arma ou posse de arma, para poder caçar esse porte ou posse temporariamente, que seja, enfim. Não houve sim uma negligência de não acompanhar, com toda certeza. É isso que eu coloquei no início, né? Exatamente. Faltou proteção. Houve o deferimento, mas houve uma negligência sem sombra de dúvida. E acredito também que faltou informação para ela. Faltou a proteção para ela. Faltou informação para ela. Faltou informação. Ela pode ser que ela não soubesse que ela teria o direito de ser acompanhada.
Gente, nessa mesma vertente de proteção à mulher, nós falamos da proteção, falamos do projeto, mas tem um assunto que a gente precisa também refletir, que é a questão aí do assédio e da violência sexual, que necessariamente não faz parte do seu projeto, mas é um assunto que a gente precisa refletir. Assédio sexual em ambientes públicos, por exemplo, em espaços públicos, existe isso. E nem sempre é valorizado. Né? Assédio no transporte, por exemplo, eu já ouvi tantas reclamações nesse sentido. E depois o próprio ambiente de trabalho. Como é que a gente pode colaborar para que seja amenizada essa situação? Nós temos alguma proposta nesse sentido? Temos. Tem o senador Magno Malta já lançou um projeto, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, a respeito do transporte público, principalmente lá, na questão do assédio, né? Tem um projeto tramitando também no Senado do senador Magno Malta referente a isso. Essa questão de violência sexual no trabalho também, esse assédio sexual no trabalho, a gente pode abrir em todos os âmbitos. A mulher sofre de todos os lados, né? E tudo que a gente puder e eu puder fazer para poder amenizar essa situação, eu gostaria de fazer. Porém, volto a frisar, a nossa justiça nos impede, colocando a algema nas pessoas que estão querendo fazer algo para mudar, tá? Então, se nós procurarmos hoje as ideias legislativas do senador Magno Malta, vamos encontrar um projeto muito similar a isso. A violência, ela está instaurada em todos os âmbitos, né? Onde a gente vai hoje, a gente vê violência. Eu falo porque a gente trabalha com direito de família e trabalha com criança e assim por diante, né? Eu sempre falo que a Lei Maria da Penha, ela veio, assim, de uma forma para mudar muita coisa, porque, assim, a gente consegue ver, consegue diferenciar e até mesmo cuidar de mulheres que sofrem violência doméstica no âmbito familiar, né? Ali o artigo 7º, ele vai trazer as formas de violência que a mulher sofre dentro da família. Mas, obviamente, como o pastor trouxe pra gente, né? A violência, ela acontece dentro do ônibus, no hospital, né? A violência, hoje a gente vê muito falar, trabalhando com o direito da mulher, sobre a violência obstétrica, né? Violência, enfim, é uma infinidade de situações. Né? E voltando um pouquinho só para dentro da Lei Maria da Penha, é muito importante a gente fazer uma observação em relação à violência sexual, porque muitas vezes no ambiente familiar a gente não consegue identificar a violência sexual, porque nós ainda trazemos resquícios de leis anteriores. Leis anteriores, onde a mulher era obrigada a cumprir o papel, sexualmente falando, dentro do casamento, né? E hoje a gente já tem uma nova visão em relação a isso, né? E também fazer uma diferenciação, falando sobre violência sexual no âmbito, dentro da doméstica, no âmbito familiar, que a violência sexual não é só o ato. A violência sexual é você proibir a mulher de usar um método né, para não engravidar, é você explorar conteúdo pornográfico. Então, assim, existe uma grande... muitas colocações para se falar e para se estudar dentro da violência, principalmente dentro da violência familiar, né? E o que é mais interessante é que a Lei Maria da Penha traz ali aplicações específicas, né, para esse tipo de violência. Isso é muito importante, porque quando a gente só dependia do Código Penal, era muito mais difícil. Ok, professora. Quando nós falamos em violência contra a mulher, e já vimos aqui que vários aspectos a mulher é violentada, mas, doutora Eli, e
Como é que você vê a questão da desigualdade hoje na sociedade, principalmente quando se trata da busca, do fato de a mulher ter ido para o mercado de trabalho hoje, tanto quanto os homens. E há uma certa desigualdade, eu diria desigualdade econômica. E às vezes nem sempre a mulher é valorizada, às vezes uma função que o homem, a mesma função, o homem ganha 2x, mas na mesma função o homem ganha, a mulher vem e é contratada por 1x. Como é que você tem visto isso na sua experiência no dia a dia? Você tem foca exatamente aqui nessa questão de desigualdade econômica, a questão do desemprego. Como é que você vê? Então, primeiro eu gostaria de parabenizar pela sua iniciativa. Achei fantástico, acho assim que vem bem em contra a tecnologia. Eu acho que é fantástico porque é absolutamente factível, não tem nenhuma restrição, não dá para você dizer que é um projeto que vai demandar, até porque é o seguinte, como a violência não está dentro do espectro de questão econômica, então eu deveria até acrescentar que todo homem que tem condição econômica, que banca o custo da sua própria tornozeleira. Seria interessante. Que para não é que o Estado tem que impor. Ele, já que ele participou, ele vai ter que pagar, se é uma empresa que fornece, pagar o aluguel e tudo mais. Seria extremamente útil, extremamente prático, extremamente fácil. Porque é algo assim... Gente, eu achei maravilhoso. Eu não conhecia e fiquei olhando aqui e falei, ideia genial, né? Isso é uma ideia genial. Porque realmente o pânico a gente sabe que existe, mas ele é, de fato, assim, é só para constituir prova para condenar o criminoso. Isso. Não é para proteger a vítima, né? Então, mais ou menos isso. Então, eu acho, assim, fantástico. Quero apelar a todos que estão nos ouvindo para aderir lá e divulgar, né? Não só fazer a adesão e o apoio, mas divulgar para que a gente não chegue a 20 mil. Nós precisamos de 200 mil, 2 milhões. Seria excelente. Porque, gente, a metade da população é mulher. Vamos realmente proteger. Eu acho que assim, até porque eu falei, ó, a violência, ela tem que ser repudiada em qualquer nível. E mais, e venhamos, hein? Tem muito homem sendo hoje também, digamos assim, tem enfrentamento de mulher contra o homem. A vítima. A vítima, como chantagem, como tudo. Eu tive atendendo um casal uma vez, que ela veio relatando, e toda desesperada, relatando que ele tinha empurrado ela escada abaixo. E eu fui falar com o cara, falou, não é. E o cara contou toda uma história chorando. Eu chamei ela no meu escritório, comecei a conversar. Eu disse, mas aconteceu? Por que aconteceu? Então, ela falou, não, ele é muito explosivo, ele briga. E quando eu quero fazer, em vez de ele me atender, ele fica gritando. Aí é o seguinte, eu fui provocando, eu sei que ele é nervoso. Aí eu provoquei até que ele me bateu, que me empurrou de escada abaixo. Então você quis que ele te empurrasse? Porque como é que eu ia ter prova para usar Maria da Penha? Então, assim, é menos, muito raro. Não estou dizendo que isso é padrão da mulher, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a violência tem que ser repudiada em ambos os níveis. Ninguém tem direito. O homem não tem direito de violentar a mulher não tem direito de violentar o homem, o pai não tem direito de violentar a criança, e ninguém. Ou seja, a gente tem que ver num mundo civilizado, onde as pessoas se respeitam e sejam respeitadas, né? Aproveitando esse ponto de vista que o senhor acabou de colocar, antes de iniciar o podcast, eu e a professora Vilma estávamos discutindo justamente sobre isso. Se a mulher, todas as mulheres fossem totalmente inocentes, não existiriam presídios femininos, né? Esse aplicativo, esse projeto que eu desenvolvi, ele vai dar uma segurança para o homem que é inocente também e está sendo acusado injustamente. Isso. Como que funciona? O aplicativo, ele vai identificar quem está chegando próximo de quem. Então, se é ele que está chegando próximo dela, que ultrapassou o perímetro, ou é ela que fez uma medida protetiva e é ela que vai atrás dele para ele ser prejudicado. Então, essa leitura é feita pelo aplicativo também. Isso, então é um projeto inteligente que dá um grande grau de segurança e, então, de fato, achei fantástico. Com relação à igualdade, eu sou absolutamente favorável à igualdade. Igualdade de trabalho, igualdade de oportunidade, todos e qualquer igualdade. Só que a gente não pode cair, digamos assim, num certo engodo do famoso chamado movimento feminista,
genérico, histérico e tudo mais. O que acontece? A gente olha hoje, a maioria das empresas tem planos de carreira e salário dentro de um plano. Então, não tem. Por exemplo, no serviço público, eu que sou servidor público desde os anos 70, o carreira pública é tudo com plano de salário. Então, é direitos iguais, não tem mulher ou homem. Então, na verdade, assim, cada vez mais a gente tem percebido que tem menos desigualdade. Por exemplo, na carreira de ensino, por exemplo, majoritariamente é mulher. Mulher que está no ensino, gera em primeiro grau, segundo grau, mulher. E é plano de carreira. Então, não tem desigualdade. Agora, eu não concordo, de fato, se uma empresa, sei lá, um mercado, uma empresa privada, ela abre vagas e cria a diferença, a não ser que seja assim, porque também a própria CLT diz que a mulher, por exemplo, ela tem um limite de força para carregar. Ela não pode carregar a mesma quantidade de peso que um homem. Se eu tenho uma vaga que é destinada para transportar pesos, que eu exija um peso, então eu tenho que colocar como é uma vaga masculina. Eu também não posso dizer, eu vou pôr a mulher, como ela carrega menos peso, eu pago menos. Então tem que ter esses cuidados. Então eu reconheço que cada vez tem menos, essa desigualdade tem menos, mas ela tem que ser combatida. Se tiver uma mulher sendo prejudicada, já é suficiente para a gente ficar atento e condenar. Então, assim, nós não podemos, porque a verdade é o seguinte, basicamente, gente, olha, nós estamos falando injustiça. Quer dizer, nós somos uma sociedade que tem que ser cooperativa. E a gente não pode aceitar injustiça. Porque quando você oprime seu sexo oposto, é uma opressão. Opressão é injustiça. A opressão contra a criança, o próprio trabalho infantil. Por que é condenado o trabalho infantil? Porque às vezes é exagerado. Eu comecei a trabalhar aos 13 anos com carteira assinada. Naquela época, podia, a partir de 12 anos, a gente tinha carteira assinada e ganhava meio salário mínimo, né? Então, era assim que funcionava. Agora, tem que ter regras claras. Eu não sou contra a criança, só depois dos 8 anos trabalhar. Isso também é errado. Eu acho que todo mundo pode participar e cooperar. Agora, tem que ter cuidado, porque o que não podemos aceitar é a exploração e a injustiça. Claramente. Porque, veja só, muito antes de existir justiça do trabalho, ainda no Velho Testamento, quando foi feito as 12 leis básica para o ser humano, que é o chamado 10 mandamentos, diz lá, e no 7º dia não trabalhar nem você, nem seu servo, nem sua serva, nem seu animal. Você vê, Deus se preocupou com um dia de descanso para todos. Naquela época, o senhor do escravo, ele tinha direito sobre vida e morte. Ele poderia matar um escravo se ele entendesse pertinente. Mas ele não podia deixar o escravo trabalhar 8 dias da semana. Um dia ele tinha que descansar. O escravo, o animal. Então, veja só, o nosso Deus se preocupa com a dignidade de cada um, seja por trabalho, seja por papel. Deus criou o papel para o homem e para a mulher. Tem papéis e a gente tem que respeitar. Então, a mulher precisa, ela tem que trabalhar, mas tem que ter condições. Por exemplo, você tem que ter banheiro específico para uma mulher, ela não pode ser oprimida para estar numa situação exposta. Ela tem que ser entendida e compreendida nas suas questões pessoais, fisiológicas. Não é? Então, tem que ser entendida. Nós sabemos que a mulher que ela é diferente do homem. E nessa diferença, há que ser respeitado. E não é dizer que é igualdade, porque ela tem menos força, vai ganhar menos. Não. Se a função é a mesma, tem que ser o mesmo salário. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que buscar equidade, tem que buscar respeito e, antes de tudo, valorização. E o que eu vejo é o seguinte, se nós não resgatarmos uma família saudável produz pessoas saudáveis que evita cair em situações. Infelizmente, muitas mulheres estão sendo iludidas por homens que não foram preparados para ser homem. Porque o grande problema que nós vivemos hoje é o seguinte, falta hombridade. As pessoas não sabem o que é ser homem. Tá? Existe um curso muito interessante, que eu inclusive dou aula, sobre hombridade. Né? Tem um especificamente para mulher, que chama Mulher Única, né? E tem um para homens, que a gente trabalha com hombridade. O que é ser homem? Ser homem é ser um cara respeitador, é ser um homem de palavra, entender que as diferenças, foi Deus que nos fez diferente.
Eu não posso atropelar. A mulher não pode ser empurrada, ela não pode. E ela tem o jeito dela ser. E ela tem que ser respeitada. E querendo nós ou não, porque ela tem esse direito. Se um cachorro tem um direito, por que a mulher não tem? Né? Assim, o homem, ou a criança, ou o velho. Então, hoje nós estamos cheios de estatutos. Estatuto do idoso, estatuto da mulher, estatuto da criança e tal. Por que tem isso tudo? Porque a gente não aprendeu a ser civilizado. Isso que é lamentável. Porque não... Como agora aqui, nós estamos... Né? E está desequilibrado, né? Três homens e uma mulher. Mas assim, espero que a gente esteja se respeitando como uma pessoa que está à altura de sentar a uma mesa e conversar de igual para igual. E concordarmos, discordarmos, mas isso não pode ter uma diferença. Porque não foi, porque Deus nos fez. Porque antes de tudo, respeitar o próximo é respeitar o nosso Deus. Ok, gente, eu quero agradecer os pares aqui desta mesa, agradecer o professor Eli, e valeu as suas considerações, professor Eli, foi muito bom tê-lo aqui. Agradecer também a professora Vilma, foi muito, sua participação fez a diferença. Muito obrigado. Também agradeço ao Marcelo Amaro, Obrigado por ter nos trazido essa proposta e até mesmo nos oferecido aí esse equipamento que com certeza vai fazer a diferença no Brasil. Mas eu quero dar aí ao Marcelo 1 minuto e meio para suas considerações finais, depois a professora Vilma. Aliás, considerações finais, depois a professora Vilma faz, por final, as considerações dela. Marcelo, as considerações finais, 1 minuto e meio. Doutor Eli, considerações finais também, de 1 minuto e meio. E depois a professora Vilma. Bom, quero agradecer novamente pelo espaço que o senhor proporcionou, colocando 2 pessoas aqui de altíssimo nível para que a gente pudesse discutir o assunto. Eu gostaria de lembrar também, nesse tempo que me resta, que quem está nos ouvindo e nos assistindo agora pode fazer a diferença para aquela mulher que está nesse exato momento na beira do rio lavando roupa, que não tem informação nenhuma. Então, nós temos o privilégio de ter um nível cultural e a chance de oportunidade de poder estudar. Tem pessoas que não tiveram essa oportunidade, que dependem de ajuda alheia. Então, vamos ajudar essas pessoas que nesse exato momento estão passando por essa situação. Eu deixei com a produção aqui do podcast 2 QR Codes. Um dos QR Codes é sobre o projeto. MPR Salvando Vidas é do Instagram do projeto, onde tem um vídeo explicando como que funciona. E o outro QR Code é da medida protetiva MPR, que é medida protetiva rastreável. Esse QR Code coloca você direto na página do Senado Federal, onde tem a oportunidade de você fazer o apoio através da votação, tá? Então eu gostaria que todos que possível entrassem e dessem o seu voto para nos ajudar, tá? Agradeço a cada um aqui pela presença. Muito obrigado, pastor, pelo espaço. Professor Eli. Então, eu quero agradecer a oportunidade, pastor Soares, por me dar esse privilégio de conhecer 2 colegas e especialmente pela sua ideia. Eu acho assim, como professor, eu acho que assim, o que a gente mais se empolga é ver alunos, pessoas que traz coisas novas. A inovação é a salvação da própria sociedade, né? Evoluir é muito bom quando tem ideias que evoluem, que dá passos além. A gente às vezes tem muita crítica a tudo que está posto, mas não tem boas propostas. A sua proposta é excelente e eu quero usar esse tempo para conclamar a todos. Vamos aderir a essa proposta. Ela é excelente, ela é exequível, não é um sonho, não é nada mirabolante, é algo absolutamente factível, necessário, vai salvar vidas e é algo que agrada a Deus. Isso. Eu sempre penso nisso, porque as coisas que a gente faz, a gente tem que pensar, será que isso agrada a Deus? E quando a gente defende a vida do próximo, de alguém que você não sabe
nem onde está, nem o que é. Mas isso realmente vai falar. É um complemento à Lei da Maria da Penha que vem mas na melhor hora e é necessário. Então, vamos apoiar. Essa é a minha... E agradeço por ter essa oportunidade. Obrigado, doutor Eli. Professora Vilma. Bom, eu quero agradecer, né? Agradecer o convite, dizer que eu sou, como professora, realizada, né, de ver um aluno com um projeto tão bonito desse. E a gente sabe que o pastor José está junto nesse projeto. Fico extremamente feliz mesmo de ver. E dizer para todas as mulheres, né, que estão nos assistindo, que vão nos assistir no futuro, enfim, que a Lei Maria da Penha está aí para ser usada. E que quando eu estava vivendo num ambiente de violência doméstica, eu gostaria muito de ter apoio de pessoas de fora do meu ambiente, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de falar, muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer para aqueles que estão ali perto, pensando que você vive um casamento dos sonhos, que você sofre violência. Para quem, né, precisar, nós ajudamos mulheres que estão, né, em situação de violência doméstica, mesmo que seja com uma palavra, né, uma palavra de você consegue, você pode, o Poder Judiciário está aí para te ajudar, enfim, direcionamento, podemos direcionar também. Então, eu acho que são essas as considerações. E agradecer imensamente. Maravilhoso estar aqui com vocês. Muito obrigada. Quero pedir o nosso técnico para colocar o QR Code, é possível? Quero dar uma palavrinha. Mais uma vez, quero agradecer vocês por estarem aqui, por ter recebido nosso convite. Principalmente o professor Eli, que peguei ele no laço, né? E também agradecer a professora Vilma, que aceitou o convite, mesmo com sua agenda, com certeza, corrida. E o Marcelo também, por nos proporcionar esta oportunidade de conversar sobre um assunto tão relevante. Então fica aqui a minha palavra e eu quero dar uma palavra a você que está nos ouvindo. Como você viu aqui, o assunto é altamente relevante neste momento, é importante. Nós precisamos pegar um assunto como este e compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor. Hoje todo mundo tem o WhatsApp, Facebook, Instagram, não é isso? Então eu quero pedir a você para multiplicar esse tema. Você vai receber aí, com certeza, está aqui no QR Code, não apenas com você, mas multiplica aí na sua rede. Nós contamos com você. Deus abençoe a sua vida. Este podcaster tem o apoio cultural da Igreja Batista Sião de Curitiba. E como eu e o meu amigo Marcelo Amaro, nós pertencemos a uma instituição, esta instituição nos honra, e eu quero dizer que, para mim, a FAP foi um presente de Deus. Sem dúvida. Fale um pouquinho sobre a FAP, professora. Posso falar. Eu fui aluna da instituição, quando ainda nem sonhávamos em fazer parte de um grupo tão grande, né? Que é o grupo hoje que fez a aquisição da instituição. Sou aluna do tempo do fundador, né? Conheci o fundador, junto com a sua esposa, seus 3 filhos. Inclusive, falei com um dos filhos deles hoje, muito meu amigo. Eu falo que a FAP foi um divisor de águas na minha vida. Eu costumo falar pouco sobre a minha vida particular, mas acabei de relatar que já estive num ambiente de violência doméstica. Já, infelizmente, participei muitos anos dessa triste vivência. E quando eu comecei a estudar, uma coisa que eu nem imaginava, tinha só o sonho de estudar e mais nada. Porque, como quase todas as mulheres que vivem num ambiente de violência, o discurso é: você não pode, você não consegue, isso não é para você, né? E o meu colega trouxe já que a gente vem
de uma família e geralmente a gente procura aquilo que você tem na família dentro de um relacionamento. Então, obviamente, eu já ouvia isso desde que eu era criança, né? Que eu não podia, que eu não era capaz e que eu não daria conta. E que eu também não tinha dinheiro. Mas, quando eu conheci a FAP, eu nem pensei assim. A gente tinha uma cultura antigamente lá, sabe, seu José, que era assim. Marcela, também não sei se você sabe. Todo mundo começava a estudar ali, porque aí ia migrar para outra faculdade, porque você consegue desconto quando você é aluno de transferência. E quando eu entrei naquela instituição, que eu comecei a conversar, conhecer pessoas, e um professor passou na sala com 15 dias de aula dizendo assim, ó, nós precisamos inaugurar um núcleo de prática jurídica, porque o MEC vem fazer a visita, a visita, e nós não temos um núcleo de prática jurídica, então nós precisamos estruturar. E nós estávamos numa turma de 40 e poucos alunos, e somente eu ergui a mão dizendo que eu tinha interesse na bolsa. Porque era uma bolsa que não tinha retorno financeiro. Era uma bolsa, o meu serviço pelo meu estudo, né? Pelo meu aprendizado. E eu aceitei. Foi onde eu comecei a trabalhar com a população do município, né? Dentro do núcleo de prática jurídica. Tive a honra de voltar para a instituição como professora, trabalhando novamente no núcleo de prática jurídica. E aí eu abri as pastas e vi a minha letrinha ali de quando eu era aluna dentro da faculdade. Então, assim, eu costumo dizer, até fiz um trabalho para a faculdade uma vez, que eles fizeram uma divulgação, dizendo que, para mim, a FAP foi um divisor de águas. Porque dali eu fui para pós, depois eu fui fazer outras, né, especializações, estudar, voltei como professora, já estou na casa há 6 anos, né? Essa aquisição do grupo trouxe as suas melhorias, né, do Grupo Cruzeiro do Sul, trouxe as suas melhorias. Eu acho assim, eu costumo dizer que a gente só tem a ganhar ali. Eu só ganhei, eu só tive coisas boas, eu só vivi coisas boas, assim, sabe? A instituição me trouxe um novo olhar, uma nova visão, os professores, um ambiente familiar, me fizeram enxergar que sim, eu sou capaz, que sim, eu posso, que daria certo. E através desta bolsa eu consegui concluir a faculdade, porque até então eu não tinha condições. Eu lembro que eu entrei na faculdade, peguei o dinheiro emprestado do meu cunhado para pagar a primeira mensalidade. E aí eu falei assim, eu vou dar o passo e Deus vai colocar o chão. E foi isso que eu fiz, e daí eu concluí sendo estagiária do Núcleo de Prática Jurídica da FAP. Muito obrigado por falar sobre a FAP. E eu também posso dizer que a FAP, com certeza, é um divisor de água na minha vida. Porque aos 70 anos eu entrei lá. Hoje eu estou com 74, professor. Mas quero chegar ao final, este ano. Sem dúvida. Chegará. Quero terminar esse ano. Então eu quero aproveitar aqui para agradecer todos os professores, todos os amigos, colegas da FAP. E agradecer ao professor Eli, que está aqui representando todos os professores e educadores que vão nos ver hoje através desse podcast. Deus abençoe a todos, muito obrigado, um grande abraço a todos. Agradeço também ao nosso técnico que está aí nos ajudando. Muito obrigado.